Olá, vou ministrar a vocês a aula de Gestão Imobiliária do curso técnico em Transações Imobiliárias da Escola Técnica REMA. Hoje falaremos sobre a organização da empresa. Alguns fatores chaves quando é levada em consideração a organização de uma empresa, são eles: cultura, estratégia, recursos e habilidades, estrutura, sistema e pessoal clientes. Cultura organizacional é o conjunto de valores, crenças, atitudes e normas compartilhadas que moldam o comportamento e as expectativas de cada membro da organização. Desta definição de organização convém reter alguns conceitos fundamentais para a sua adequada compreensão, nomeadamente: 1. Atuação coordenada. 2. Recursos. 3. Afetação eficaz. 4. Objetivos. 5. Contexto. É necessário fazer um planejamento com qualificação, direcionamento de ações. É necessário observar pontos fracos e fortes, oportunidades e ameaças para minimizar riscos. 2. Sistema de controle gerencial, que envolve planejamento tanto estratégico, oportunidades do mercado, quanto operacional, execução das operações. 3. Organização. Planejamento e organização podem melhorar o trabalho, acaba com a sensação de ter trabalhado muito e não ter resolvido nada. Caso você queira abrir uma imobiliária, planeje os recursos, procure um contador e coloque em prática o que você aprendeu hoje. Um abraço e até a próxima aula. Olá, esta é a nossa segunda aula de gestão imobiliária e falaremos sobre princípios e aplicações da administração. A administração, também chamada gerenciamento português brasileiro ou gestão português europeu de empresas, supõe a existência de uma instituição a ser administrada ou gerida. Empresa, aqui significa o empreendimento, os esforços humanos organizados, feitos em comum, com um fim específico, um objetivo. Comerciais, industriais, de serviços. A técnica de administrar utiliza-se de diversos outros ramos do pensamento humano, tais como direito, contabilidade, economia, matemática e estatística, a psicologia, a sociologia. O administrador é a ponte entre os meios recursos financeiros, tecnológicos e humanos e os fins objetivos. Como elo entre os recursos e os objetivos de uma organização. Os princípios de administração segundo Fayol são: princípio da unidade de objetivo, a organização deve estar estruturada de tal forma que todas as partes contribuam. Princípio de eficiência e eficácia. Princípio da amplitude da organização. Princípio escalar. Princípio da delegação. Princípio da responsabilidade. Princípio de autoridade. Da divisão do trabalho. Da definição funcional. Do equilíbrio. Da flexibilidade. Facilitação de liderança. O administrador deve planejar, organizar e liderar. Bom pessoal, este assunto é bem extenso, leiam a apostila sobre os tipos de empresas, a organização, a missão e valores e a classificação das empresas. Até a próxima aula. Olá, voltamos com a nossa terceira aula de gestão imobiliária e hoje falaremos sobre a constituição da empresa, tipos de contrato e outros assuntos. As sociedades empresárias podem ser constituídas por meio de um contrato social, são as contratuais ou de um estatuto, as limitadas. Para que o contrato social seja válido e apto a ser registrado, necessário se faz a presença de alguns requisitos legais. O agente capaz, os sócios têm que ser capazes. 2. Objeto possível ilícito. Exemplo de impossibilidade do objeto é a construção de casas no céu, e de ilicitude a sociedade ter como finalidade a exploração da prostituição. 3. Forma prescrita e não defesa proibida em lei. O contrato deverá ser escrito e poderá ser celebrado por instrumento público ou particular, excepcionalmente verbal. A. 2.
Participação nos resultados. Os contratos deverão prever a participação dos sócios nos resultados da sociedade, positivos ou negativos, sem exclusão de nenhum. A lei exige que o contrato social observe algumas condições para a efetivação de seu registro na Junta Comercial. Art. 56 da Lei nº 88/84/94. Essas condições, também chamadas de cláusulas essenciais, devem estar presentes nos contratos sociais. São elas: a espécie de sociedade. O contrato deve prever o tipo societário, que deve ser uma das 5 espécies determinadas pelo Código Civil. Bom pessoal, vamos a um breve intervalo e já voltaremos com a segunda parte da nossa aula. Voltando, falávamos sobre as cláusulas de um contrato social, falamos sobre a espécie de sociedade e agora continuando. B. Qualificação dos sócios e administradores. Deve estar especificado no contrato o nome e a qualificação dos sócios, ou seja, a nacionalidade, estado civil, profissão, domicílio, número de inscrição no CPF e Registro Geral de Identidade. C. Objeto social. O contrato deve esclarecer qual será a atividade a ser desenvolvida pela sociedade. D. Capital social e cotas dos sócios. O contrato deverá designar o capital social, as cotas pertencentes aos sócios e a forma de integralização. E. Nome empresarial. O nome adotado. F. Sede. O contrato deverá conter o endereço da sede da sociedade. G. Prazo de duração. As sociedades podem ser contratadas por prazo determinado ou indeterminado, prazo este que D. H. Responsabilidade dos sócios. Deverá estar prevista a forma de responsabilidade dos sócios, limitada ou ilimitada. Além das cláusulas essenciais, poderá o contrato social conter cláusulas acidentais que regulamentarão a vida da sociedade. Pureza. Cláusula reguladora dos efeitos da morte do SOC. O contrato social poderá ser alterado, por vontade dos sócios ou por determinação judicial. As alterações dos contratos sociais que digam respeito às cláusulas essenciais dependem do consentimento de todos os sócios. Quanto às demais, podem ser decididas por maioria absoluta de votos, se o contrato não determinar a necessidade de deliberação unânime. Até daqui a pouco. Os sócios das sociedades contratuais submetem-se a um regime jurídico próprio, às regras específicas. A disciplina dos sócios deriva da lei do contrato social. São deveres dos sócios: a. Integralizar o capital social subscrito. Se o sócio não cumpre com a obrigação de integralização do capital social, é denominado sócio remisso. Deverá indenizar a sociedade pelos prejuízos sofridos com o atraso no pagamento e, permanecendo inadimplente, poderá se ver excluído da sociedade. B. Participar dos resultados negativos da sociedade. Deverá o sócio suportar as perdas sociais, responsabilizando-se, limitada ou ilimitadamente, de acordo com a lei ou contrato. C. Ser leal e ético. O sócio deverá comprometer-se com a sociedade, auxiliando no seu desenvolvimento. D. Cumprir as determinações do contrato social. São direitos dos sócios: a. Participar dos lucros da sociedade. Todos os sócios têm o direito de participação nos lucros da sociedade, sendo vedada a sua exclusão dessa participação. B. Administração da sociedade. O sócio terá o direito de fiscalizar e interferir na administração da sociedade. C. Direito de retirada. O sócio terá o direito de retirar-se da sociedade, obedecendo às condições estabelecidas no contrato social e recebendo sua cota parte. Se a sociedade foi contratada por prazo indeterminado, deverá o sócio notificar os demais sócios com antecedência mínima de 60 dias, mas, se a sociedade tiver prazo determinado, só poderá o sócio retirar-se, caso haja justa causa para tal. Na sociedade limitada, o sócio dissidente
Sócio que não concorda com a alteração do contrato social, fusão ou incorporação da sociedade, poderá retirar-se no prazo de 30 dias. As juntas comerciais, a seu turno, estão subordinadas tecnicamente ao DNRC e essa vinculação tem como principal atribuição a responsabilidade de efetuar os registros pertinentes ao Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins. É na junta comercial, por exemplo, que deve o empresário individual fazer a sua inscrição, bem como a sociedade empresária arquivar seu contrato social. Além disso, também é na junta comercial que se registra alterações na pessoa jurídica, como endereço, capital social. Pode-se também alterar a natureza jurídica da empresa, seja de empresário antiga firma individual para sociedade limitada como vice-versa. Principais funções executivas e administrativas, conforme Lei 8.934/94, que dispõe sobre o Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins. A matrícula e seu cancelamento dos documentos relativos à constituição, alteração, dissolução e extinção de firmas, dos atos relativos a consórcio e grupo de sociedade, dos atos concernentes a empresas mercantis estrangeiras autorizadas a funcionar no Brasil, das declarações de microempresa e de atos ou documentos que, por determinação legal, sejam atribuídos ao Registro Público de Empresas, autenticação e arquivamento de documentos. A firma individual ou a sociedade que não proceder a qualquer arquivamento no período de 10 anos consecutivos deverá comunicar à junta comercial que deseja manter em funcionamento. A estrutura das juntas comerciais e suas providências será integrada pelos seguintes órgãos: a presidência, o plenário, as turmas, a secretaria-geral e procuradoria. Espécies de sociedades contratuais. As sociedades constituídas mediante contrato são: as sociedades em nome coletivo NC, as sociedades em comandita simples CS e as sociedades coletivo. São sociedades de pessoas, constituídas por contrato social, somente podendo integrar seu quadro associativo pessoas físicas. A composição de seu nome empresarial deverá ser feita mediante firma, podendo constar o nome civil de um ou mais sócios, acompanhado da expressão companhia. Sociedade em comandita simples são sociedades constituídas por contrato social, de pessoas ou mista e com capital dividido em cotas. Possuem dois tipos de sócios. Os comanditados respondem ilimitadamente pelas obrigações sociais, e os comanditários, que respondem ilimitadamente. Firma individual, constituída por uma única pessoa responsável ilimitadamente pela empresa ou pelos seus atos. Atividades: indústria ou comércio. Empresa de pequeno porte. Sociedade civil constituída por duas ou mais pessoas, tendo apenas por objetivo a prestação de serviços, não podem praticar atos de comércio. Regulamentadas pelo Código Civil. Bom pessoal, leiam a apostila, pesquise mais sobre as juntas comerciais, façam os exercícios propostos e até a próxima. Olá, voltamos com a nossa quinta aula de gestão imobiliária. Hoje falaremos sobre a concentração de empresas e sua influência no mercado. O comércio baseia-se na troca voluntária de produtos. As trocas podem ter lugar entre dois parceiros comércio bilateral ou entre mais do que dois parceiros comércio multilateral. Na sua forma original, o comércio fazia-se por troca direta de produtos de valor reconhecido como diferente pelos dois parceiros, cada um valoriza mais o produto do outro. Os comerciantes modernos costumam negociar com o uso de um meio de troca indireta, o dinheiro. Hoje em dia, é raro fazer-se troca direta, principalmente nos países industrializados. Como consequência, hoje podemos separar a compra da venda.
A invenção do dinheiro e subsequentemente do crédito, papel moeda e dinheiro não físico contribuiu para isto. A maioria dos economistas aceita a teoria de que o comércio beneficia ambos os parceiros, porque se um não fosse beneficiado ele não participaria da troca. Sempre um sai no prejuízo. O comércio, entre locais, existe principalmente porque há diferenças no custo de produção de um determinado produto comerciável em locais diferentes. Como tal, uma troca aos preços. Sinais do sucesso do comércio podem surgir quando se compara países como a Coreia do Sul, sistema de comércio livre quase sem restrições, e a Índia, política protecionista. Assim, são três os elementos que separam o ato de comércio dos demais atos jurídicos: a mediação, o fim lucrativo e a habitualidade. Há dois tipos de comércio eletrônico: o virtual transação e o virtual distribuição. Bom pessoal, pesquise mais sobre o assunto na apostila, faça os exercícios e até a próxima. Olá, voltamos com a sexta aula de gestão imobiliária e hoje falaremos sobre transporte, comunicação e mercado. Logística é um ramo da gestão cujas atividades estão voltadas para o planejamento da armazenagem, circulação terra, ar e mar e distribuição de produtos. Com o desenvolvimento do capitalismo mundial, sobretudo a partir da Revolução Industrial, a logística tornou-se cada vez mais importante para as empresas num mercado competitivo. Nos dias de hoje, com a globalização da economia, os conhecimentos de logística são de fundamental importância para as empresas. A comunicação empresarial compreende um conjunto complexo de atividades, ações, estratégias, produtos e processos desenvolvidos para reforçar a imagem de uma empresa ou entidade. O mercado fornecedor é composto pelas empresas e pessoas que fornecem algum produto ou serviço para que sua empresa possa fabricar e vender seus próprios produtos ou serviços. Faça sempre esses questionamentos sobre seus fornecedores. Quem são meus fornecedores? Onde estão? Qual a capacidade de fornecimento? Quais as condições de venda? Quais alternativas de fornecimento eu tenho numa emergência se um fornecedor falhar, por exemplo? Lembre-se que o seu sucesso dependerá da solidez dos seus parceiros de negócio, portanto pesquise exaustivamente o histórico dos fornecedores no mercado. Olá, voltamos com a nossa sétima aula de gestão imobiliária, e hoje falaremos sobre condições de crédito dentro de tempo e espaço. A palavra crédito é o ato de vontade ou disposição de alguém ceder, por algum período, uma parcela de seu patrimônio a outrem, com a expectativa de receber tal parcela integral depois de transcorrido o período estipulado. A parcela do patrimônio dada em crédito pode ser representada em dinheiro ou em bens. Em finanças, o conceito de crédito é definido como um instrumento de política financeira a ser usado por uma empresa na venda a prazo de seus produtos ou serviços. A concessão de crédito é o mesmo que fazer um investimento num cliente, um investimento vinculado à venda de um produto ou serviço. Quando uma empresa vende bens e serviços, pode receber pagamento à vista ou esperar o pagamento durante certo período, ou seja, conceder crédito. Existem pelo menos 4 possíveis explicações para a existência da concessão de crédito. 1. Arbitragem financeira. 2. Problema de informação na venda de bens. 3. Pagamento de bene sem dificuldade. 4. Flutuações temporárias na demanda. Em um mercado eficiente, não deveria existir a figura da concessão de crédito. Os compradores deveriam fazer empréstimos com bancos. Se a venda for a prazo, o comprador pode reclamar do produto e às vezes até rejeitá-lo. Quanto mais prazos para bons compradores, há a possibilidade de maiores vendas. Bom pessoal, chegamos ao final da sétima aula. Leiam a apostila, façam os exercícios e até a próxima.
Olá, voltamos com a nossa 8ª aula de gestão imobiliária e hoje falaremos sobre estabelecimentos financeiros. O setor financeiro é constituído por empresas com atividade econômica bastante diversificada. Entre elas, destacam-se os bancos, as seguradoras, as financeiras e outras. Cartão de crédito. Mas há ainda cooperativas de crédito, empresas de factoring, corretoras e distribuidoras de títulos, etc. Isto justifica-se pelo fato de que boa parte da oferta. Várias instituições financeiras revelaram-se vinculadas a bancos. O próprio fato de pertencerem ou de estarem vinculadas a um banco cria a possibilidade de uso dos recursos. Por exemplo, um banco que possui uma sociedade de capitalização vinculada a ele tem a possibilidade de utilizar seus funcionários, computadores e outros. A importância dos bancos no conjunto do setor financeiro pode ser avaliada igualmente com base nas informações sobre o número de empregos, estabelecimentos, unidades locais. Setor bancário é responsável por 69,9% do total de empregos do setor financeiro. Assim, para fins de geração de emprego, os maiores empregadores do setor financeiro são os bancos. A estrutura do setor bancário pode ser indicada pelos vários tipos de bancos e pelas principais características destas empresas bancárias, tais como porte dos ativos, clientes, número de pessoas ocupadas, número de clientes, número de agências, entre outros indicadores. Bom pessoal, leiam a apostila, acessem o AB e façam os exercícios. Até a próxima! Um banco é uma instituição pertencente ao Sistema Financeiro Nacional, regulado pelo Banco Central do Brasil e que cumpre as seguintes funções. 1. Rentabiliza. 1. Rentabiliza as economias e poupanças das pessoas e empresas através do pagamento de juros. 2. Financia o consumo e o investimento das pessoas e empresas cobrando para isso juros e comissões. 3. Realiza serviços de pagamentos e recebimentos também para seus clientes, pessoa física ou jurídica, e para isso cobra tarifas. Existem 3 tipos de bancos: o banco comercial, o de investimentos e o banco múltiplo. Banco comercial. Os bancos comerciais caracterizam-se por prestar serviços à sociedade e por isso mesmo possuem redes de agências e postos de atendimento bancário. Banco de investimento é uma instituição financeira privada. Os bancos de investimento não possuem contas correntes e captam recursos via depósito a prazo, repasse de recursos. Banco múltiplo. Os bancos múltiplos são as instituições financeiras que reúnem as funções de banco comercial e de banco de investimento. Bom pessoal, espero ter contribuído para a aprendizagem de vocês. Um abraço e sucesso a todos!